Graça e paz a todos. Hoje nós teremos a nossa 11ª aula dos Evangelhos Sinóticos. Iremos falar hoje sobre o capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 34. Vamos dividir a leitura em parte, versículo por versículo, para que você possa ter uma compreensão de cada versículo e que o Senhor possa então estar nos dando o entendimento necessário para que nós possamos então aprender da palavra de Deus e possamos com isso sermos libertos através da palavra, através da verdade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos, capítulo 6, versículo 1 diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Bom, então Jesus está falando que nós devemos nos guardar de exercer a nossa própria justiça. Aqui Jesus fala do perigo de nós fazermos as nossas obras com o intuito de sermos vistos por homens. Ele não quer dizer que nós devemos esconder tudo aquilo que nós fazemos para a obra de Deus. Mas é que nunca devemos fazer com esse intuito de apenas sermos vistos por homens. Devemos servir a Deus e nos comportarmos de maneira agradável a Ele, fazendo sempre a vontade dEle. Então, isso foi o que ele quis dizer nesse versículo. No versículo 2, diz então: Quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, o versículo 2 aqui, ele está falando sobre a esmola. Então, Jesus, quando ele disse essa passagem, ele estava se referindo a alguns fariseus hipócritas. Veja que disse alguns fariseus hipócritas. Nem todos os fariseus da época eles eram hipócritas, mas alguns eram hipócritas, e eles davam esmolas não para servir a Deus ou para ajudar os necessitados, mas era para glorificar a pessoa que dava a esmola. Então era para a glória deles próprios, Então ele fazia aquilo para que todos vissem que eles estavam dando a esmola. E no versículo 3, então, diz: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Bom, o ato de ajudar as pessoas e ao dar esmola é alguma coisa muito íntima entre você e Deus. Não que isso deixe de seja motivo. Não queira que isso seja motivo de alarme, de alarde, para que possa evitar de exaltar a sua pessoa, para que você possa vir então a ganhar o reconhecimento dos homens, que muitos fazem isso para ter esse reconhecimento dos homens, e aí fazendo isso automaticamente eles perdem o reconhecimento do Pai. Como diz aqui no versículo 4, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, se você fizer isso para a sua própria glória, para que possa ser reconhecido pelos homens, fatalmente você vai perder o reconhecimento de Deus. Bom, o versículo 5 a 8, vamos ler aqui. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas
e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, Jesus está falando aqui sobre as orações, né? Que devem ser dirigidas a Deus, somente a Deus, as nossas orações, e não aos homens. Então, Jesus, nessa passagem, ele não está condenando as orações feitas em público. Nós podemos orar em público, sim. E ele não está nem sugerindo que a nossa oração não terá efeito para as pessoas que ouvem as nossas orações, né? Podemos ver sobre isso em João, no livro de João, no capítulo 11, versículo 41 a 42. Ele está, então, criticando as orações feitas para impressionar os homens, ao invés de comunicar-se com Deus. Então, tem pessoas que, quando oram, procuram escolher palavras bonitas, oração grande com palavras muito bonitas, para que possam impressionar as pessoas que estão assistindo, ouvindo a sua oração, e se esquece que Deus conhece o nosso coração. Então, com poucas palavras, com simples palavras, Deus, ele sabe exatamente o que você está orando, o que você está pedindo, né? Então, Jesus inclui também nessa advertência algumas práticas comuns na época, ou seja, a tendência de alguns judeus de fazer orações na rua com o intuito de serem vistos, né, por homens. Então, e a prática de alguns gentios, ou seja, os pagãos, de usar palavras repetidas, né, nas suas orações, muitas vezes sem saber o que falar, eles repetem muitas vezes as mesmas palavras, certo? Então, Jesus fala isso para que nós possamos ser advertidos que Ele conhece o nosso coração. Bom, o versículo 9 até o 15 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, versículo 9 ao 15. Então, é essa oração que Jesus nos ensina. Ela serve como modelo de oração que pode ser repetida. Então, é interessante nós notarmos aí que existe uma única frase nesta oração que merece um comentário especial de Jesus, né? E é aquela que trata do perdão. Então, no versículo 14 ao 15. Então, como também está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Então, ele coloca essa condição do perdão de Deus ao perdão entre os homens. Se não houver um perdão entre nós, se você não perdoar o seu irmão, o seu próximo, dificilmente você alcançará o perdão de Deus, porque você precisa estar com o seu coração limpo, né? E para isso você tem que estar totalmente
com Jesus no seu coração. Então, para aceitar a graça de Deus livremente, com a consciência tranquila, é importante compreender que Jesus ele sofreu a pena do pecado na cruz, e isso nos diz que nunca mais nós poderemos ou podemos insistir sobre o castigo de outras pessoas ou a retribuição do mal. Por quê? Porque nós devemos mostrar o amor e o perdão a todas as pessoas livremente, né? E podemos então comparar isso lá na frente, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 32 até o 55. Bom, versículo 16, então, vamos ler o 16 até o 18, que fala sobre o jejum, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, Jesus está falando então sobre o jejum. Bem, nesse contexto, há uma conexão entre o jejum e a oração, pois assim como o jejum, a oração também é uma prática secreta entre o indivíduo e Deus. Tá? Então, nós temos que ter esse cuidado então ao jejuarmos, para que não saiam dizendo para todos que você está jejuando, porque é uma prática que deve ficar entre você e entre Deus. Bom, então, o versículo 19 até o 34, vamos ler então. Diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, no versículo 19 ao 21, então, Jesus fala sobre
os tesouros no céu. Aqui o Senhor nos revela a diferença que existe entre tesouros terrenos e tesouros nos céus, né? Pois as coisas dessa terra, elas tendem a virar luxo. Tendem não, elas viram realmente lixo. Tudo que nós temos hoje, por mais bonito que seja, né, com o passar do tempo, se transforma em lixo. Enquanto que os tesouros do céu, que são frutos do Espírito, eles permanecem para sempre. Pois quando o coração está no céu, todo o ser, ele se consagra aos interesses de Jesus Cristo. Então, no versículo 22 e 23, ele fala sobre os olhos. Os olhos representam aqui os interesses, desejos e ambições que prendem a nossa atenção. Então, a frase, são os olhos a lâmpada do corpo, ela significa que todas essas coisas representam o caráter do homem. Os olhos bons, você está inteiramente entregue aos interesses do Espírito, aos interesses de Cristo e ao serviço de Deus. Se forem maus, quer dizer, quando o Espírito se preocupa somente com coisas más e guarda pensamento vil no coração, e os seus olhos eles então são malignos para com seu irmão mais pobre, mais necessitado, e haja em ti pecado, conforme Deuteronômio capítulo 15, versículo 9, ou como diz também lá em Provérbios 28, versículo 22, que diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então, não podereis servir a dois senhores, conforme o versículo 24. É impossível nós seguirmos dois caminhos. Ou você vai por um, ou você vai por outro. Não tem como você seguir dois caminhos e chegar ao mesmo lugar. Não há um trono neutro em uma guerra espiritual. Então, o serviço que ele não é devotado totalmente para Deus, ele não é serviço para Deus. Então nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, Mamon, para quem não sabe, é a palavra aramaica que significa riqueza, e nesse contexto ela representa dinheiro e também interesses mundanos. Então, versículo 25 a 34, ele diz: não andeis ansiosos pela vida. Então, aqui no original grego, a palavra vida, que é traduzida, que está escrito psique, que quer dizer alma. A palavra alma na Bíblia ela tem um sentido bastante diferente do atual, que é derivado então da filosofia de Platão. Mas o fato é que o Senhor Jesus, ele quer que você descanse nele. É isso que ele quer, pois muito maior que o alimento, que as vestes, é a vida que ele nos deu, a vida que foi dada por ele. Então, nessa passagem, ele nos proíbe a ansiedade pelo amanhã, né? O temor ansioso e doentio, capaz de roubar a alegria pela vida. Então, nós temos que ter alegria pela vida. Então, não podemos deixar essa ansiedade, esse temor roubar essa nossa alegria. Então, ele nos manda observar as aves do céu e lembra que nós não podemos acrescentar, né, nenhum côvado ao curso da nossa vida. Para quem não sabe o que é côvado, ele é aproximadamente meio metro ou 40 centímetros. Ele quer dizer que nós não podemos alongar a nossa vida, mas ele sim, ele pode nos acrescentar dias em nossa vida, ele pode suprimir dias na nossa vida, porque ele pode todas as coisas. Então ele lembra também que somente os gentios que procuram e ficam ansiosos pelas coisas do mundo, pois Deus, aos seus filhos, aqueles que realmente estão voltados para ele, Deus garante o sustento material. Então, em consideração a isso, o cristão ele não deve procurar ficar preocupado com o dia de amanhã ou com o futuro, né? Então, o versículo 34, ele diz assim, indica: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará
os seus cuidados. Né? Os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ele conclui então dizendo assim. Bom, então a nossa aula fica por aqui, por hoje é só. Se você gostou, você pode compartilhar, você pode curtir e pode também se inscrever no canal. Então que o Senhor Jesus esteja sobre nós e que você possa meditar nessa passagem durante toda a semana e possa com a ajuda do Espírito Santo ter uma maior compreensão. Você pode também fazer perguntas se você assim o desejar. Eu estarei pronto a tentar tirar alguma dúvida. Se não souber, vou pesquisar e com certeza lhe darei as respostas. Então que Deus abençoe a todos e até a próxima semana com a nossa 12ª aula. Então fiquem com Deus.